Tipos de pessoas que não serão salvas. A salvação é o maior presente que Deus oferece à humanidade, gratuita, imerecida e acessível a todos por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, embora esteja disponível, ela não é automática. A Bíblia ensina que existe um caminho estreito que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Não porque Deus queira excluir alguém, mas porque muitos recusam se arrepender, persistem no pecado e rejeitam a transformação que o Evangelho exige. E justamente por isso, essas pessoas não vão receber a salvação. O que assusta é que muitas delas frequentam a igreja regularmente, mas não perceberam que a salvação já escapou pelos dedos. Neste vídeo, vou te apresentar 5 tipos de pessoas que não serão salvas. Fique comigo até o fim, assim terá certeza que você não está incluso nessa lista. Vem comigo. O primeiro tipo de pessoa que não será salva são os bêbados e viciados. A Bíblia é clara ao tratar sobre vícios, especialmente o vício em bebidas alcoólicas. Em 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo escreve: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esse texto não se refere a quem cometeu um erro pontual, mas àquele que vive de forma contínua, deliberada e sem arrependimento nesse estilo de vida. A embriaguez, aos olhos de Deus, não é apenas um deslize moral ou uma questão de saúde, é um sinal de escravidão espiritual. O mesmo se aplica a outros vícios como drogas, pornografia, jogos, cigarros, entre tantos outros. A raiz é a mesma: perda de domínio próprio e entrega aos desejos da carne. O vício revela um coração que ainda não se submeteu totalmente ao senhorio de Cristo. A pessoa entrega o controle da sua vida não ao Espírito Santo, mas à substância ou comportamento viciante. É por isso que a Bíblia não relativiza esse comportamento. O viciado precisa reconhecer sua escravidão, clamar por libertação e se render à graça transformadora de Deus. Quem insiste no vício e rejeita a libertação oferecida por Cristo, escolhe permanecer longe de Deus e, por consequência, fora da salvação. Segundo tipo: religiosos hipócritas. Não foram os adúlteros, ladrões ou cobradores de impostos que mais ouviram as repreensões de Jesus, foram os fariseus. Homens que conheciam a lei, citavam as Escrituras e oravam em público, mas tinham o coração distante de Deus. Jesus os confrontou abertamente quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. A hipocrisia religiosa é perigosa porque ela simula santidade, mas esconde um interior corrompido. É uma fé de fachada. O religioso hipócrita parece salvo, mas não é. Ele sabe o que dizer e como se portar, mas sua vida não é transformada. Jesus chamou esses religiosos de sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23:27. E não foi uma metáfora qualquer. Sepulcros eram impuros na cultura judaica e tocar neles contaminava uma pessoa. Ou seja, Jesus estava dizendo que o religioso hipócrita, ao invés de conduzir os outros à vida, os contamina com morte espiritual. Eles falam de amor, mas não amam. Pregam arrependimento, mas não se arrependem. Condenam o pecado alheio, mas encobrem os próprios. E vivem como se Deus não enxergasse além das aparências. Terceiro tipo: falsos profetas e líderes corruptos. Os falsos profetas e os líderes corruptos não apenas se desviam da verdade, mas arrastam outros com eles. Usam o nome de Deus para manipulação e a fé das pessoas como meio de lucro, controle ou autopromoção. Jesus alertou seus discípulos dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. O falso profeta não é fácil de reconhecer. Afinal, ele sabe parecer piedoso, sabe falar o que o povo quer ouvir, sabe construir uma imagem de homem ou mulher de Deus. Eles não conduzem o povo a Cristo, conduzem a si mesmos. Não pregam arrependimento, oferecem promessas vazias de sucesso, bênção e vitória mesmo para corações que não se voltaram a Deus, e fazem isso por interesse próprio. Pedro descreve esses líderes com exatidão.
Movidos pela ganância, explorarão vocês com palavras fingidas. Para eles, a condenação há muito tempo paira sobre suas cabeças. Segundo Pedro 2:3. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus descreve o destino final deles. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quarto tipo, os que abandonam a fé. A apostasia trata-se do abandono consciente e voluntário da fé cristã por alguém que um dia professou crer em Cristo. Não estamos falando de dúvidas temporárias ou momentos de fraqueza, mas de uma rejeição deliberada da verdade. Esse tipo de pessoa não se afastou por ignorância, mas por decisão. Ela experimentou, de alguma forma, a luz do Evangelho, provou os benefícios da comunhão cristã, talvez até participou de atividades espirituais, mas no fim rejeitou a fé que dizia possuir. E ao fazer isso, está dizendo com suas atitudes: não quero mais Cristo, nem sua cruz, nem sua salvação. A apostasia é uma afronta direta à graça de Deus. É cuspir no sacrifício de Jesus e tratar como comum o sangue da aliança. Seguir a Cristo exige perseverança. Não basta começar bem, é preciso permanecer até o fim. O verdadeiro salvo não é aquele que apenas diz sim no início, mas o que, mesmo com lutas, não abandona aquele que o chamou. João reforça esse conceito ao explicar que os que se afastam, na verdade, nunca foram de fato transformados. Saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. 1 João 2,19. Quinto tipo, covardes e incrédulos. Entre os muitos grupos citados em Apocalipse 21:8 como excluídos da salvação, há dois que, à primeira vista, surpreendem. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Por que a Bíblia coloca covardia e incredulidade ao lado de pecados como homicídio, idolatria e imoralidade sexual? Porque diante de Deus, essas atitudes não são neutras. Elas não são apenas falhas humanas. Elas representam posturas espirituais graves que colocam a pessoa contra o Evangelho. O covarde, nesse contexto, não é apenas alguém que sente medo. O medo é natural, mas é aquele que, por medo do mundo, rejeita a Cristo. Ele escolhe agradar os homens em vez de agradar a Deus. Jesus foi direto quanto a isso. Quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Já os incrédulos são aqueles que rejeitam crer, não por falta de provas, mas por dureza de coração. O incrédulo vive como se Deus não existisse, como se Cristo não fosse suficiente, como se o sacrifício na cruz fosse irrelevante. E ao fazer isso, rejeita a única porta de salvação que o céu ofereceu. A Bíblia não deixa dúvidas. A salvação é um presente gratuito, mas não é um caminho sem critérios. Deus oferece perdão, transformação e vida eterna a todos, mas exige arrependimento genuíno, fé verdadeira e obediência. Não há espaço no reino para uma vida que insiste no pecado, rejeita a verdade ou apenas finge santidade. Qual é sua opinião a respeito desse assunto? Deixe seu comentário. Gostaria de saber a sua opinião. E se gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para continuar recebendo estudos que confrontam e transformam. Que Deus o abençoe grandemente.